Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando com muita alegria mais uma noite de estudos da obra O Livro dos Espíritos. Estudos que estamos realizando todas as quartas-feiras, às 20 horas. Sejam muito bem-vindos, rogando a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, o amparo, a proteção, a inspiração para todos nós que aqui nos encontrarmos reunidos em nome de Jesus, buscando aprender um pouco mais dessa doutrina consoladora que nos ilumina, que nos instrui, que nos consola. E deixo aqui o meu abraço a todos aqueles que não conseguem assistir aqui ao vivo, acompanhar, estudar ao vivo conosco, mas que estudam e acompanham esse vídeo em outros dias. Hoje, então, dia 20 de abril de 2022. O nosso boa noite aqui, querida amiga Zaide Kalil, muito bem-vinda, Loiva Carnope, do Rio Grande do Sul, aqui também no Instagram, Filosofia Espiritual. Boa noite, Fernando. Boa noite, Fernando, muito bem-vindo, viu? Azuleide Carvalho, querida amiga, Fátima Baldo, aqui de Bebedouro, Centro Espírita do Calvário ao Céu. A Odete Oliveira, muito boa noite. Zilma Siqueira, querida amiga também, Farol de Luz, Rio Grande do Sul. Muita paz para você também. A Fátima Rodrigues, muito bem-vindos. Aguardando apenas uns minutinhos para que mais pessoas, mais amigos possam acompanhar aqui conosco. Nós estudamos na última semana sobre a lei de reprodução, né? E já estudamos então as leis de adoração, lei do trabalho e a lei de reprodução. Estudamos 3, né, das 10 leis que Kardec propõe nessa terceira parte do livro. Hoje, então, estudaremos a lei de conservação, que é, no caso aqui na sequência, a 4ª lei moral apresentada por Kardec nesta terceira parte do livro, né? E nós vamos iniciar a partir da questão número 702. Claudete Rosa aqui também, chegando, muito boa noite, muito bem-vinda. Então nós vamos iniciando pela questão, o pessoal do Face, vocês têm, o visual tá legal, o som, a imagem, tá tudo bem? Porque para mim aqui parece que tá dando uma instabilidade, se puderem me dar um retorno, se a voz também tá tudo em ordem para o Face. Porque para mim aqui parece que deu uma certa instabilidade. Marilena Liporini aqui também, no Instagram, muito boa noite. A Thelma Fonseca, boa noite, bem-vinda. Nós já vamos iniciar aqui o nosso estudo então. Só aguardar um retorno aqui do pessoal do Face. Denise Cecília Mariano, muito boa noite, muito bem-vinda. A Azuleide dizendo que tá bom, que tá ótimo, então tá legal. Foi só uma impressão minha aqui, deve ter sido alguma coisa que resolveu. Loiva, Ana Lúcia, obrigado, muito obrigado pelo retorno, viu, pessoal? Querida amiga Tatiana Tavares também aqui conosco, muito bem-vinda, Tatiana, um abraço para você, minha amiga. Obrigado, Fátima, a Sidneia também. Legal, Odete. Pessoal, muito obrigado aí pelo retorno. Vamos então iniciar pela questão de número 702, tá legal? E a pergunta que Kardec faz é a seguinte:
é lei da natureza o instinto de conservação? Percebam que nas 3 leis que nós estudamos, né, Kardec inicia todas elas com essa mesma pergunta, para confirmar se aquilo que ele pensa que é uma lei, né, natural, uma lei da natureza, por consequência uma lei de Deus, ele quer confirmar. Então os espíritos respondem, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então, é instinto de conservação que nós vamos tratar aqui, né? Só para a gente, né, deixar bem claro, instinto de conservação é aquela questão de nós, inconscientemente até, muitas vezes raciocinada, né? Mas até mecanicamente a gente tem esse instinto de preservar a vida. A gente faz de tudo para evitar o risco, né? Ou alguma coisa que possa atentar contra a nossa vida. Então a questão da gente criar condições de defesa, de zelo pela vida, é toda essa questão de conservar a vida. Por isso, instinto de conservação. E eles responderam aqui então que todos os seres vivos possuem esse instinto. Como eles falam todos os seres vivos, quer dizer nós humanos, animais e vegetais também. Isso que é interessante. Os vegetais também são seres vivos, né? E se eles estão dizendo que todos os seres vivos possuem, quer dizer que os vegetais também possuem. Por isso que eles explicam que em uns é puramente maquinal, né? Em outros ele é raciocinado. Então, em qual ser vivo que é maquinal? Nos vegetais. O vegetal não tem, lógico, nenhuma forma de inteligência, né? Como nos animais já começa a aparecer. Então, nos vegetais, que apesar de serem seres vivos, não tem nenhuma forma de inteligência, né? É puramente instinto e um instinto precoce ainda, não é bem um instinto como dos animais. Então, por isso que eles dizem que é puramente maquinal. A planta, né, fazer os movimentos ali que procura preservar a vida, né? Buscar, por exemplo, na terra ali uma condição propícia para que ela se fortaleça. Algumas plantas se voltam para o sol. Toda essa questão desse instinto maquinal de conservação da vida. Nos animais já passa a ser um instinto mais irracional, porque eles não raciocinam, mas eles têm uma inteligência embrionária, como nós já estudamos. Então o animal tem esse instinto claramente perceptível, né, de defesa, de lutar para preservar a vida, né, de se defender. Por isso que o animal só ataca para defesa, geralmente, né, porque é um instinto de conservação. E ele faz de tudo para se manter vivo, né, mas é uma inteligência embrionária e um instinto que não é raciocinado, é um instinto irracional. E nos seres humanos, né, é um instinto racional, raciocinado. O ser humano planeja, né, cria formas de defesa da vida, de que possa se precaver dos perigos, né, de uma forma bem racional, de uma forma bem inteligente. Mas fica claro aqui então que todos os seres vivos possuem esse instinto de conservação, tá? Tudo bem até aqui então, pessoal? Amiga Silvia Guerra, Rosa Lima Barros também, muito bem-vindas, viu? Tudo bem até essa questão? Nós vamos agora para os meios de conservação, que é o tópico seguinte, porque na questão número 703, nós não vamos lê-la aqui toda ela, né? Vamos comentar apenas para não ler todas as questões, para tentar não ficar muito tempo em cada tópico, né? Então, na questão 703, se vocês estiverem com o livro, vão perceber que os espíritos dizem que Deus outorgou o instinto de conservação porque todos têm que concorrer
para o cumprimento dos desígnios da providência e para seu aperfeiçoamento. Então Deus já concede um instinto de conservação para que cada ser vivo realize a sua tarefa, a sua parte, a sua missão que lhe cabe. Então, diante dessa fala dos Espíritos, Allan Kardec faz a pergunta 704, que é a que nós vamos ler agora. Ele pergunta assim: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir, né? E eles respondem, certo. E se ele, o homem, né, as pessoas, não os encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Então, lógico que essa pergunta teria que ser respondida que sim, porque Deus, como a pergunta é feita, né? Se Deus faculta os meios da gente conseguir, né, a manter-se, a sobrevivência, lógico que se Ele nos encaminha para um mundo material, para um planeta de matéria física, né, lógico que Ele tem que dar as condições para a gente viver. Mas Kardec queria esclarecimentos adicionais aqui, e os Espíritos deram mais detalhes para esclarecer a Kardec. Primeiro, então, eles respondem que se o ser humano, eles falam homem, né, aquele termo do século XIX, se o homem não os encontra, quer dizer, os meios de sobrevivência, né, se o homem não os encontra, é que não os compreende. Vejam bem, porque a Terra, né, o planeta Terra, sempre ofereceu condições da sobrevivência dos seres humanos. Oi, Jane Mendonça, boa noite, minha amiga, bem-vinda, viu? Silvia Almeida também, muito bem-vinda, boa noite. Sidneia Silva, bem-vinda, Sidneia. Então, se o ser humano não encontra os meios de sobrevivência, é porque eles dizem não os compreende. Quer dizer, o ser humano foi aprendendo com o passar do tempo a lidar com a natureza, com os recursos, né, naturais. O homem foi descobrindo com o passar do tempo condições de desenvolver melhores técnicas de produção, de colheita, de tudo aquilo que transforma a matéria, para que tivesse, né, condições cada vez mais de atender a um número crescente da população. Então o homem foi descobrindo condições e foi aperfeiçoando, né? Aí eles dizem então que a terra produz o necessário para alimentar a todos. Aqui é um ponto muito interessante para a gente fixar a nossa atenção, porque a gente vive uma realidade onde algumas pessoas, infelizmente, né, ainda morrem de fome. Então, como que pode acontecer isso se o planeta, como diz aqui, oferece condições de alimentar toda a população? Não era para ter essa questão triste, lamentável, né, de pessoas morrerem de fome, né, como alguns países, como a África, lugares bastante, numa situação bastante precária. Então, como entender isso? E aí, na questão número 705, que é a seguinte, né? Os Espíritos nos apresentam dois grandes problemas que geram a falta do necessário. Eles vão tentar explicar por que nem todos têm pelo menos o necessário. E eles dizem, então, que o primeiro desses problemas é a imprevidência do ser humano. Imprevidência por quê? Porque nós, seres humanos, muitas vezes gastamos com o supérfluo, né? A questão do desperdício, e isso não está longe de nós, né, pessoal? Infelizmente,
eu creio que a gente percebe até nos nossos lares, às vezes, a questão do desperdício. Quantas vezes a gente acaba jogando fora alimentos, né, por um motivo ou por outro, por excesso, por perda ali de um prazo de validade, mas assim, a gente acaba desperdiçando. Então eles estão nos alertando aqui uma questão muito séria, que é a questão do supérfluo. Para que a gente procure viver cada vez mais buscando o mínimo, né, necessário. Não que a gente precisa ter uma vida de privações, né? Não é bem isso. Mas é no sentido de que a gente não exceda tanto, né? Não vá tanto para o lado oposto do supérfluo, que pode comprometer a outros a falta do necessário, né? Oi, Maria Helena Butião, querida amiga, muito bem-vinda, viu? Então, essa questão do desperdício, né, meus amigos, é muito sério isso. E eu acho que tudo que a gente estuda aqui, a gente precisa ver para nós, o que cabe a cada um de nós, né? Será que não me faz refletir sobre esse ponto? Será que eu estou agindo perfeitamente de forma coerente com a proposta espírita, né? Porque essas leis são para nos alertar, né, para nos ensinar uma maneira de viver, não só numa forma geral, assim, religiosa, é em todos os detalhes da vida. Como que a gente se porta aqui no caso com relação aos bens materiais, como que a gente lida com essa questão do necessário, do supérfluo. E eles apontam outro problema aqui, que é o egoísmo, né, que está interligado. Então o egoísmo, porque muitas pessoas, né, mesmo qualquer um de nós, com maior ou menor intensidade, podemos ainda ter esse egoísmo falando mais alto e faz com que a gente queira muito para nós, que a gente busque mais para nós e às vezes estamos tirando de outro que tem pouco, né? Então a ganância, o egoísmo faz com que a gente busque o supérfluo e às vezes não estamos pensando se outros têm pelo menos o necessário. Então a gente percebe um quadro triste ainda no mundo, né? Que poucas pessoas têm muito, muito mesmo, e muitas pessoas não têm nem o necessário. Então é algo muito sério para a gente refletir aqui nessa lei de conservação, mesmo que a nossa parte não esteja num excesso comprometedor, mas a gente tem que ver a parte que nos cabe, dar o nosso exemplo, que a gente viva, aprenda a viver cada vez mais com moderação, né? Por que às vezes eu preciso X quantidade de determinado produto, se às vezes me basta um ou dois? Para que eu preciso de 10, 15, 20? A gente não percebe, a gente se entrega aos excessos, né? Bom, vamos ver aqui se tem alguma colocação antes da gente partir para a próxima questão. A amiga Loiva Carnop dizendo aqui, é como se diz no popular, né? Comer para viver e não viver para comer. Essa frase que a Loiva coloca, gente, é bem para a gente pensar mesmo, né? A gente não pode ser extremista também de pensar que a gente não pode ter o gosto de comer uma comida gostosa, né? A gente vai ver até a frente aqui que Deus colocou atrativos nos bens, né? Para que a gente possa usufruir com proveito de progresso, né? Mas a colocação da nossa amiga faz muito sentido, porque não tem nada de errado em buscar uma comida gostosa, mas o problema é como ela colocou, se a gente vive para comer, né? Quer dizer, é um exemplo apenas, né? Mas se a gente tem aquela busca desenfreada apenas pelo prazer de comer, a gente está se excedendo também, né? Porque o ideal seria, como ela colocou, comer para viver, né? É um bom exemplo. Obrigado aí, Loura. A Jane colocando aqui, né? É um aprendizado constante, orgulho, vaidade, né? Tudo isso, é justamente. Nosso amigo Fernando colocando, nesses casos, não é uma forma de seletiva individual espiritual, natural ou pessoal? Deixa eu ver se eu entendi bem a tua colocação aqui, Fernando. Não é uma forma de seletiva
individual, espiritual. Se você puder explicar melhor, Fernando, pode ser que eu não consegui pegar bem o sentido da tua pergunta, para não responder algo incoerente aqui. Por favor, se você puder traduzir, desenhar para mim, que estou meio devagar para compreender aqui a tua colocação. A Sidneia dizendo aqui, Deus te abençoe, consegui entrar, você... legal, que não estava dando para conectar, né, Sidneia? Que bom, bem-vinda, minha amiga. Legal, muito bom, gente. Enquanto aguardo aqui, vamos avançando um pouquinho. Nosso amigo Fernando fez uma colocação aqui, fico devendo aqui uma resposta, se eu puder, né? Mas só para a gente compreender um pouco melhor aqui o sentido que ele quis dar à pergunta. Na questão 707, Kardec pergunta então: é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância? Não, desculpa, gente, ele faz uma afirmativa, tá? Não é pergunta, não. Ele diz assim: é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. Ele está afirmando. Aí ele pergunta: a que se deve atribuir isso? Quer dizer, pessoas que faltam, né, ali o básico, mesmo que a sua volta tenha abundância. Por que falta para algumas pessoas, né, os meios de subsistência, sendo que a sua volta tem abundância? Está numa região onde não é uma região de escassez de recursos, né? Aí os espíritos respondem: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Já vamos tentar ver aí, Fernando, só concluindo esse raciocínio aqui. Primeiro, então, eles reforçam aqui nessa resposta a ideia do egoísmo, como foi tratado na questão anterior, né? Porque falta para alguns, porque uma minoria, uns poucos, né? Algumas poucas pessoas detêm muito. O egoísmo desenfreado faz com que busquem muito para si e acaba faltando a outros o necessário, né? Mas eles completam aqui a resposta, dizendo que as mais das vezes, quer dizer, na maioria das vezes, devem a si mesmos esse problema. Vejam só, falta os meios de subsistência, falta condições para a pessoa se manter, né? Para a pessoa encontrar condições de subsistência. Então, por quê? Eles dizem porque às vezes falta esforço, perseverança no trabalho, buscar de todas as formas conseguir esses meios de sobrevivência, sem desanimar ante os obstáculos. A gente poderia até pensar aqui, por exemplo, numa pessoa que perde um emprego, vamos dizer, perdeu a condição, a fonte de renda para se manter. Agora, se essa pessoa cruzar os braços, ficar esperando que caia do céu um outro, né? Não, aqui eles estão dizendo, é preciso não desanimar, procurar condições de se manter, né? Lógico que é difícil, é fácil falar de fora, né? Mas aqui a gente está tirando a lição de que em qualquer crise, em qualquer problema, dificuldade, a gente não pode ficar esperando cair do céu. Importante seria fazer o que está ao alcance para buscar condições de se manter. Por exemplo, a pessoa perdeu um emprego que era trabalhador de carteira assinada. Se não está encontrando, que faça outra coisa, enquanto não encontre outro, por exemplo. Que trabalhe por conta própria, que encontre uma condição mesmo que seja uma profissão simples, uma coisa mais que não esteja de acordo com aquilo que a pessoa gostaria, mas que possa lhe dar condições de se manter. A gente percebe quantas pessoas nessa pandemia criaram 1001 formas, né, de sobrevivência diante da crise, da perda do emprego.
pessoas que criaram condições alternativas para encontrar uma nova fonte de renda, vendendo, produzindo coisas, por exemplo, né, de produtos alimentícios e vendendo de alguma forma ou de outra, e tantas outras formas, artesanato, etc. Né? Então aqui a ideia é que falta muitas vezes ao ser humano esse esforço, essa perseverança, e não desanime diante dos obstáculos. Né? Aí eles dizem também que a miúde, quer dizer, muito comumente, né, são simples meios de que se utiliza a providência para experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Quer dizer, são provas que aquela pessoa está enfrentando na vida, de uma escassez ali de recursos, né, financeiros, de repente, uma vida mais regrada, para ver se essa pessoa se mantém dedicada, firme, buscando condições de melhorar, né, com paciência diante da adversidade, sem revolta, sem desânimo. E Kardec faz um comentário aqui bem interessante em sequência, que ele diz assim, olha que legal que ele comenta: para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. Olha só. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. É muito interessante isso, porque cada pessoa, cada um de nós tem habilidades, né, particulares, talentos naturais que trazemos para a reencarnação. Então, quando uma pessoa deixa de atuar naquela área que tem habilidade mais forte, para buscar outras, às vezes por outros interesses, como financeiro, porque é uma profissão mais rentosa, por exemplo, essa pessoa pode estar tirando o lugar de outro, porque ela está deixando o que seria o ideal para ela. Primeiro que ela não se realiza na profissão, porque ela não vai fazer com amor aquilo. Ela está forçando uma tarefa, uma profissão que não é aquela que mais lhe apraz, às vezes por outros motivos. Né? Então essa questão de que cada um ocupe o seu e não o dos outros, que às vezes a gente acaba, né, trocando a ordem das coisas aí. E eles tocam no ponto de novo, né, da ambição e do amor próprio. Bom, vamos tentar ver aqui a colocação do nosso amigo, apesar que ele disse que acho que já explicou, mas vamos ver. Não é os espíritos que selecionam quem é que tem mais e quem tem menos? Ah, entendi. No sentido, né, que a gente estava falando sobre o mais recursos, né, Fernando? Maior possibilidades financeiras, materiais, né? Então, sim, nesse sentido, a gente vai tratar até mais à frente aqui, Fernando. Nós vamos ver mais em detalhes que existe lá antes da reencarnação a chamada escolha das provas, né? A gente faz, antes de reencarnar, uma forma de planejamento reencarnatório. Então, nós mesmos, né, nós espíritos reencarnados que somos, nós antes da reencarnação fazemos uma forma de planejamento para a reencarnação. E lá a gente já, né, escolhe gênero, né, em gênero, não detalhes, mas gênero das provas. E dentre esses gêneros de provas, muitas vezes está a maior fartura, né, ou menor, um aperto maior, a dificuldade maior dos bens materiais aí. Tá bom, Fernando? Obrigado aí, desculpa, na primeira pergunta acabei não compreendendo bem. A Jane colocando aqui, né, buscando o equilíbrio emocional e espiritual, que é necessário nos momentos difíceis, justamente, né? Esse equilíbrio que é essencial para a gente manter aí essa coerência, né? Vamos ver aqui no Face, tem mais alguma colocação? A Sidneia dizendo, eu penso, quando compramos muito sem saber que não vai conseguir comer, no sentido de que é egoísmo, né? Então, né Sidneia, tudo aquilo que a gente excede, né? Não é bem que seja só egoísmo, pode ser muitas vezes uma certa até negligência da nossa parte, né? Acabamos
não pensando se aquilo seria útil, necessário, né? A gente tem um certo desregramento, como a Jane colocou ali, né? É preciso um certo equilíbrio, né? Em todos os sentidos. Então, assim, nesse ponto, né, Sidney, que é importante a gente procurar ser mais, né, atentos ao que é necessário, ao que é supérfluo, cada vez mais trabalhando aí essa questão de evitar muito aquilo que é muito supérfluo, né? A Vera Lúcia Oliveira, boa noite. Que mais aqui? Então, o Fernando acrescentando aqui, né? Nesse caso, os povos da África escolheram passar por expiação. Então, é um ponto bem delicado, né, Fernando? Esses irmãos desse continente africano, onde a situação é bastante difícil, né? Apesar de agora terem muitos auxílios chegando já, graças a Deus e a solidariedade humana, né? Mas a gente vai compreendendo, Fernando, que além da escolha, tem também, como você bem colocou aí, a questão expiatória, né? A gente não pode julgar que todos ali estejam em condição expiatória, mas muitas vezes é sim uma questão expiatória no sentido de experimentar uma situação dolorosa decorrente de erros do passado. Eu não estou generalizando de forma alguma, tá? Por favor. Eu estou me referindo ao que pode ser em alguns casos. Não podemos dizer que todos que estão encarnados na África estão numa condição expiatória. Pode ter até missionários ali entre eles, trabalhando para ajudar aquele povo que passa por dificuldades. Mas pode sim, como você está colocando, ser uma condição expiatória também, tá? Mas vamos lá, vamos mais à frente aqui. Nós vamos agora para a questão 708, tá legal? A questão 708 é a seguinte: não há situações em que os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas. Vamos traduzir um pouco aqui, né? Em outras palavras, quando a pessoa está enfrentando uma dificuldade muito grande para a sobrevivência, para a subsistência, está faltando o essencial para essa pessoa, apesar de todos os esforços que ela emprega para vencer esse problema. Apesar dela lutar muito, procurar, trabalhar, falta o necessário. Aí ele está perguntando nesse sentido. E a resposta então que os Espíritos dão é isso uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer, e a qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação soou e que o desespero, no derradeiro momento, pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Uma pergunta bastante difícil, né, da gente lidar com isso, né? Eles começam dizendo aqui então, para essa pessoa que falta o necessário, apesar de todo o seu esforço, pode ser uma prova, muitas vezes cruel. Aqui, Fernando, até que eu comentei sobre essa questão que você perguntou, né? Que existe essa escolha das provas. Essa resposta nos remete, então, lá à questão 258, se alguém que tiver com o livro quiser buscar para rever, que nós já estudamos há algum tempo atrás. A questão 258 fala da escolha das provas, né? Que lá o espírito, então, antes de reencarnar, escolhe o gênero de provas pelas quais ele quer passar, né? Esse gênero de provas compreende tanto quanto o Fernando comentou aqui da questão financeira, que pode escolher um gênero de provas com dificuldade, né, financeira, para passar por certas privações, necessidades até do essencial.
É um tipo de prova, como aqui está dizendo, uma prova cruel. Pode também a pessoa escolher dentre esse gênero de provas a família onde ele pretende renascer, né? Com quais pessoas ele pretende renascer, de acordo com as suas necessidades do passado. Essa pessoa, esse espírito, né, pode escolher o país ou a cidade onde pretende reencarnar, de acordo também com as suas necessidades. Pode escolher também, por exemplo, a questão de um corpo saudável ou um corpo que apresente lá alguma enfermidade, algum problema mais crônico, né? De acordo sempre com as suas necessidades espirituais. Então, para a gente perceber que pessoas às vezes enfrentam essas situações difíceis, pode ser provas, como eles disseram aqui, que já sabia que iria passar por elas. Então vejam, nada é acaso, né? Nada é um castigo de Deus, mas muitas vezes estamos enfrentando aquilo de acordo com as nossas necessidades espirituais, para que a gente cresça espiritualmente, né? E aí é preciso entender que nós precisamos fazer tudo para melhorar a situação. Não é a gente também ficar pensando assim, isso é prova, eu preciso sofrer. Não, a doutrina espírita não faz apologia do sofrimento de forma alguma. Não é para cruzar os braços e dizer, isso é prova, eu tenho que passar. Não, nós temos que fazer tudo para melhorar a situação. Se melhorou, ótimo, não tinha que enfrentar uma prova tão dura então. Agora, apesar de fazermos tudo que está ao nosso alcance, responsavelmente, honestamente, né? Lógico, sem exceder, cair para os campos da criminalidade, né? Se a gente faz tudo o que pode e mesmo assim não resolve a situação, aí cabe a resignação. Evitar o desespero, a revolta, né? Porque se a gente faz tudo e não muda a situação, é porque então aquela prova era mais dura mesmo. E se a gente já se sente um espírito imortal como somos, olha só a importância. Quando a gente tem essa visão de espírito imortal, a gente compreende que aqui é uma passagem rápida. Nós estamos de passagem. Aqui é um curto período, uma estadia temporária. Nós vamos retornar à nossa casa espiritual, à nossa morada verdadeira. Então, mesmo que a gente passe alguns anos de privações, de dificuldades, de problemas, quem tem a visão de espírito imortal que vai sofrer menos do que aquele que não se vê um espírito imortal. Porque para aquele outro que não sabe dessas questões, que não se sente um ser imortal, aqui aquele problema é muito maior. Ele acha que aqui a vida se resume a tudo que lhe resta. Então, se ele sofre, a dor é muito maior do que aquele que entende que um dia vai deixar tudo isso e vai voltar para uma condição melhor ou vai reencarnar em novas condições muito melhores, né? E vocês viram que eles chegam a dizer até na questão trágica da morte, que mesmo que se a morte chegar para esse que falta o necessário, para que ele mantenha-se firme e resignado. Então, assim, é bastante dura essa questão, né? Mas para a gente compreender bem que Deus não faz nada injusto, não é acaso, não é castigo, a maioria das vezes são provas ou negligência nossa ou egoísmo, né, de alguns que acabam comprometendo a situação de outros. Vamos ver aqui se tem alguma colocação. Legal, Sidneia. Que bom que você está achando que está bem explicado, fico feliz. Vamos tocando à frente então. Na questão 710, deixa eu ver o horário. Na questão 710, Kardec pergunta: nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Aqui, pessoal, eles estão perguntando, Kardec está perguntando de outros planetas. Vejam bem a pergunta. Ele está se referindo a um planeta de seres encarnados, não é mundo espiritual, não. Ele está dizendo assim, num outro planeta onde existe uma humanidade encarnada, como na Terra, né?
mas que tenha organização mais apurada, quer dizer, o corpo mais sutil, o corpo mais evoluído, né? Mais leve, porque quanto mais evoluímos, o corpo se torna menos material. Então a pergunta dele é nesse sentido, uma humanidade mais evoluída em um planeta que estão encarnados. Tem eles necessidade de alimentar-se? Então ele quer saber se aquela humanidade também precisa de alimentos encarnados, tá? E eles respondem, tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Então, está muito claro, né? Os corpos dessa humanidade de um planeta mais evoluído, e só por uma curiosidade aqui, né? Na Revista Espírita, acho que já disse isso em estudos anteriores, é citado um planeta do nosso sistema solar que tem uma humanidade muito mais evoluída que a Terra, que é o planeta Júpiter, né? Uma humanidade muito mais evoluída intelectualmente, moralmente, e que, por consequência, essa humanidade, os habitantes têm corpos mais sutis, né? Menos materiais, mais leves, muito mais sutis. Então, é lógico que eles têm a necessidade de alimentar-se, mas os alimentos deles não serão como os nossos seriam grosseiros para eles, né? Por quê? Porque a nossa condição ainda é de corpos mais densos, mais materiais. Quanto mais atrasados, né, na evolução espiritual, mais densos são os corpos. Por exemplo, até hoje, a maioria da humanidade faz uso, se alimenta da carne, né? Da carne dos animais. Imaginem se um planeta evoluído desse faria uso da carne, jamais, né? Então, se pensarmos, né, que eles poderiam se alimentar da nossa carne, jamais. Já deixaram esses hábitos para trás, né? Assim como nós, a gente percebe que a humanidade terrena, aos poucos, vai percebendo que dá para substituir a carne, a proteína é encontrada em outros alimentos, né? Então a tendência é que a nossa humanidade vá se cada vez consumindo menos carne, né? Mesmo porque não contando com esse concurso difícil, né, dos irmãos inferiores, que são os animais, né? Exigimos muito desses irmãos que tudo bem, né? Deus criou dessa forma, mas conforme a gente evolui, a gente vai se desligando de alguns hábitos ainda mais grosseiros, né? Então a tendência, é bom que a gente, nesse ponto também, a gente consiga trabalhar a questão de, lógico, é difícil, né? Deixar de uma hora para outra quem consome, não tem nenhuma crítica, porque o Espiritismo diz que, tem até uma pergunta que faz que a nossa Constituição ainda precisa, né, da carne dos animais, né? Mas que outros espíritos já estão trabalhando a ideia de que em outros alimentos também oferecem os mesmos nutrientes aí da proteína, né, animal, substituiriam, né? Então, que assim, que a gente vá trabalhando essa ideia aos poucos para aqueles que ainda consomem, né, a carne, para que a gente aos poucos consiga consumir cada vez menos, né? Para que devagarzinho, num processo lento, a gente possa melhorar isso. E tendo também a ideia de espírito imortal, sempre eu toco nesse ponto. Se nós temos ideia de espírito imortal, a gente está pensando na próxima existência. Se nessa vida a gente vai diminuindo o consumo, o hábito, a necessidade de consumir carne, na próxima a gente já chega em condições melhores. Tudo é sequencial. A gente não volta do zero, a gente volta de onde a gente parou. Então a gente precisa ter essa ideia de espírito imortal para tudo, né? Todas as conquistas que nós realizamos nessa existência vão repercutir na próxima. Então até o ponto que nós chegamos nessa, a gente dá prosseguimento na próxima. Então aqui também é um exemplo, né? Então eles dizem aqui, né, que os nossos alimentos não seriam possíveis para eles, assim como os deles, né, seriam
insuficientes para nós, não saciariam a nossa necessidade, porque o que eles consomem lá deve ser muito, né, leve para a nossa organização densa, ainda mais material, né? Não sei que tipo, por exemplo, aqui poderia ser frutas, legumes, mas tudo muito sutil para eles, né? Então, para nós, pode ser que essa alimentação deles não resolvesse a nossa necessidade alimentar, né? Mas a gente vai percebendo que tudo é um progresso, é uma evolução. A gente precisa ir trabalhando essa questão, até em todos os pontos a gente está vendo, né? Então, até a questão alimentar também a gente precisa ir trabalhando para que a gente cada vez consiga, né, aos poucos, ir dispensando, por exemplo, o uso da carne, né, do concurso dos nossos irmãos inferiores aí. Faltam 2 questões só, vamos ver aqui, acho que creio que vai dar tempo. Tudo bem até aqui, mais nenhuma colocação. Então, o Fernando colocou Júpiter. Fernando, aqui existe uma informação, né, que nem está nas obras básicas, chamadas, né, obras básicas de Kardec, mas que ele apresenta uma mensagem psicografada por um espírito que habitaria Júpiter, né? E ele vem dizer que ele habita então esse planeta e ele diz de alguma forma as condições de vida lá, mostrando ser um planeta muito mais evoluído que o planeta Terra. Essa informação, Fernando, que é apresentada em um capítulo, em um versículo, em um livro lá, né, da Revista Espírita, porque a Revista Espírita existe vários, era publicada, né, semanalmente. Kardec encadernava por mês, né? Não sei se era mensal, era a apresentação mensal, e aí ele reunia esses 12 fascículos da revista, né? Encadernava por ano, então tem lá 11 ou 12 anos de Revista Espírita, e um deles está citada essa informação, tá bom? Mas vamos aqui à frente então, que é agora o tópico gozo dos bens terrenos. Tudo interligado aqui com essa questão que nós estamos estudando. Na pergunta, então, 712, Kardec diz assim: com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Veja que pergunta interessante. Kardec muito, né, perceptivo dos detalhes, porque veja, a pergunta é muito interessante. Realmente a gente sente prazer em usar alguns bens do mundo, né? Tem um atrativo, tem um prazer, uma alegria, né? Então, com que fim que Deus fez isso? E eles respondem: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. E aí a pergunta em seguida, né? Mas qual o objetivo dessa tentação? E eles respondem: desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então vejam que eles estão dizendo que esses atrativos que existem no gozo dos bens terrenos, tudo aquilo que a gente vai usufruir do mundo, que tem um atrativo que nos motiva a fazer, a consumir, a gozar dos bens terrenos, né? Eles estão dizendo, primeiro, que é para cumprimento da nossa missão, serve para cumprimento da nossa missão. Vejam só a sabedoria divina. Porque Deus coloca, então, para uma forma que a gente tem alegria, prazer de gozar desses bens, de buscar esses bens, de desenvolver condições de usufruir desses bens, né? E isso faz com que, automaticamente, sem perceber, a gente desenvolva a inteligência, porque cada vez a gente quer mais condições de usufruir dos bens, né? Isso faculta o desenvolvimento intelectual e, por consequência, aperfeiçoamos as condições de vida e do planeta. Então, veja, nós estamos, mesmo que não sendo diretamente por esse motivo, a gente vai em busca de usufruir, mas a gente está ajudando a desenvolver condições de vida melhor
ajudando ao progresso do planeta e nos ajudando a desenvolvermos a nossa inteligência. Então, isso que eles dizem, essa ideia de cumprimento da nossa missão. Porque se não houvesse, olha só, se não fosse, Kardec diz, pelo atrativo que tem no gozo dos bens terrenos, pode ser que o homem fosse indiferente. Olha só. Se os bens fossem apenas pela utilidade que eles têm, não tivesse nenhum atrativo, pode ser que o ser humano acabasse por ser indiferente. Vejam que sabedoria de Deus. Coloca um atrativo para que o homem queira buscar, para que o homem busque esses bens, para que o homem desenvolva suas habilidades. E aí eles dizem aqui também, num segundo ponto, para experimentar o ser humano pela tentação. Vamos entender isso, Tentação no sentido de que nós sabemos muito bem que quando nós encarnamos no mundo material, a matéria ainda exerce um certo domínio, um fascínio sobre nós, A matéria ainda nos fascina, a matéria ainda exerce uma certa influência sobre nós. Então essa tentação, no sentido de uma prova que a gente está submetido, para mostrar se a gente não excede na busca do gozo dos bens, Para que a gente consiga aos poucos, dentro das inúmeras reencarnações, não nos entregarmos aos excessos, Para que a gente trabalhe a ganância, o egoísmo, como foi colocado, para que a gente, de certa forma, aprenda a resistir à tentação dos excessos, do gozo desenfreado. Então vejam, é uma tentação no sentido de que nos provoca, que nos incita aquele desejo de consumir, de usufruir, de gozar dos bens que a terra oferece. Mas ao mesmo tempo isso é uma prova para nós trabalharmos a questão de vencermos os excessos, E aí eles colocam que a tentação ajuda a desenvolver a razão. Olha que interessante. Porque a hora que a gente vai compreendendo bem que o nosso excesso prejudica a outros, aquilo que a gente busca demais para nós pode faltar a outros, a nossa razão vai nos mostrando que é preciso termos mais regramento, que é preciso evitar muitos excessos, que é preciso não nos entregarmos, deliberadamente à busca desenfreada dos prazeres do mundo. Nada contra a buscar aquilo moderadamente, mas que a gente aprenda a ter um limite do gozo desses prazeres do mundo. Então, essa tentação que ajuda a desenvolver a razão. Muito interessante essa colocação, Fernando, nosso amigo aqui no Insta, dizendo: então Deus põe à prova todo homem. Viemos para este planeta para sermos testados, então onde ficaria o livre-arbítrio? Então, Fernando, sim, no sentido de que Deus não está testando, nos testando apenas no sentido assim, vamos ver se vai resolver, se ele vai sair bem ou não. Não é um teste, vamos dizer assim, de qualquer forma, um teste sem nenhuma importância. Não é nesse sentido. Deus nos coloca à prova, diante das provas que a vida material oferece, com um sentido muito profundo, Fernando. No sentido de que a gente desenvolva habilidades diante daquelas provas, para que a gente conquiste virtudes e trabalhe para eliminar as imperfeições que nós carregamos, entendeu? No sentido de que essas provas nos facultam possibilidades de crescimento espiritual. E o livre-arbítrio que você está dizendo, lógico, o livre-arbítrio está, Fernando, justamente como comentei da questão 258, o livre-arbítrio está lá antes da reencarnação, que o espírito escolhe, como a gente citou. Deus não impõe no sentido de que tem que ser dessa forma. Deus permite que nós escolhamos as provas pelas quais pretendemos passar. Então, o nosso livre-arbítrio está antes da encarnação. Antes, enquanto espíritos livres no mundo espiritual, nosso livre-arbítrio está agindo. E a gente escolhe o gênero de provas.
Então a gente vem para a reencarnação, tudo bem, tem o véu do esquecimento, esquecemos que escolhemos, mas nós vamos depois relembrar de novo que aquilo foi escolha nossa. E não é, reforço novamente, para que a gente tenha essa ideia de que não é um teste puramente caprichoso, né? No sentido de um teste fútil, não. São provas que contribuem para o nosso crescimento espiritual. Não é nada em vão, nada desnecessário, tá bom? E agora nós vamos aqui para a última questão dessa noite de estudo, né? Nosso tempo já está quase esgotando aí, que é a questão de número 713, tá bom? Kardec diz assim: traçou a natureza limites aos gozos, que tem a ver com a questão anterior, né? E eles respondem: traçou, para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Vejam a inteligência dessa resposta. Porque na própria natureza, então, eles estão deixando claro que existem limites, né, do que é necessário ou supérfluo. Nós vamos até, pessoal, na próxima semana, se Deus nos permitir, tratarmos de um tópico específico aí de necessário e supérfluo, tá? Se não me engano, acho que na próxima semana, para entrarmos mais nesse detalhe. Mas aqui, para a gente ter uma ideia, né, se a gente imaginar, por exemplo, como foi até citado aqui, se não me engano, foi pela Loiva, né, a questão de uma comida, por exemplo, que a gente às vezes, como ela colocou o ditado, né, de que a gente deve comer para viver e não viver para comer. Mas vamos imaginar uma comida gostosa, prazerosa, que a gente tenha alegria de comer, né? É bom, não tem nada de errado. Esses atrativos Deus colocou para que a gente busque, né? Busque usufruir dos bens que o mundo oferece, desenvolvendo cada vez condições melhores, né? Mas vamos imaginar esse exemplo. A gente está diante de um prato, de uma comida que a gente gosta, uma comida gostosa. Aí o que acontece? Se a gente se entrega ao excesso, né, à gula, a gente não tem moderação, como às vezes acontece, naturalmente nós vamos passar mal. Porque o corpo nosso, até o nosso corpo, tem um limite do que é necessário. Passamos daquele limite, o corpo acusa os mal-estar, né? O corpo mostra automaticamente uma situação ruim, um sintoma ali de que a gente vê que algo não está legal. A digestão já começa com problema, vai aparecer algumas, né, situações ali que vão nos perturbar, vão nos tirar do equilíbrio, né? Então, para a gente perceber, um exemplo simples, né, desse excesso até numa comida, para a gente perceber que a natureza tem os limites do necessário. Então, a gente precisa aprender a conviver com essa, perceber se não estamos excedendo. Aqui eu estou citando um exemplo só no sentido de uma comida, tem excesso em todos os sentidos, né? Para que a gente aprenda a trabalhar essa questão do necessário e do supérfluo, dos excessos, né? Porque qualquer forma de excesso é prejudicial, qualquer forma. Por isso até que a filosofia budista, né, eles falam muito nessa questão do equilíbrio, né? Nem mais nem menos, mas que a gente tenha aquela conduta do meio, a conduta do equilíbrio, sem os excessos. E muitas vezes esses excessos, né, em busca desses prazeres do mundo, em todos os sentidos. A gente pode se exceder em vários sentidos, né, na ganância, no gozo dos bens, na sensualidade, em vários sentidos tem excesso. Aí eles dizem: chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Quer dizer, a gente pode chegar num ponto, essa saciedade que eles dizem, a gente poderia entender assim, no sentido de que abusamos tanto das coisas, dos bens, dos prazeres do mundo, mas tanto, que ali para frente perde até a graça. A gente já está saciado, né? A gente já está farto de tudo. A gente perde até o prazer pela vida. Então essa saciedade eles estão colocando num sentido comprometedor, no sentido de que excessos
grandes, né? Aquela pessoa que busca desenfreadamente apenas os prazeres, chega num ponto que ele entra nessa saciedade, nesse extremo, né, de excesso, e vos punis a vós mesmos, quer dizer, aí a pessoa encontra as consequências desastrosas dessa saciedade de excessos, né? Podem surgir doenças, né, as enfermidades e até a morte. Então, nós encontramos as consequências dolorosas diante das nossas escolhas, diante dos nossos excessos. Aí eles colocam além dos problemas sociais. Vejam que sério. Porque a pessoa que busca, né, como citamos, muito para si, pessoa que até engana, aplica golpes para conquistar cada vez mais uma fortuna, né, usando meios lícitos e ilícitos. Essa pessoa gananciosa, né, egoísta ao extremo, ela vai gerar problemas sociais, porque vai haver um desequilíbrio, né, na distribuição de rendas. A gente percebe hoje poucas pessoas com fortunas gigantescas, enquanto que uma multidão que não tem nem o necessário. E muitas vezes isso gera até violência, não que justifica, mas a violência também é consequência dessa desigualdade. Então a gente sofre as consequências do mau uso, dos excessos, né? Então, em resumo, eu penso que é importante a gente trazer para nós, independente do que acontece no mundo. Comigo que eu devo pensar, até que ponto eu preciso trabalhar essa questão dos excessos, né? Da ganância, do egoísmo, dos excessos em todo sentido, porque quanto mais a gente aprende a viver com o necessário, vejam que eu não estou dizendo que a gente tem que sofrer privações na vida. Não quero dizer que a gente tem que rejeitar os prazeres do mundo, não é isso. Mas quanto mais a gente conseguir trabalhar a questão de analisar se dá para dispensar algum supérfluo, né? Viver quanto mais de forma regrada, melhor, né? Porque a gente percebe que aqueles grandes missionários que vieram à Terra nos ensinar com seus exemplos de amor, de fraternidade, todos abdicaram dos bens terrenos. Para a gente perceber que é uma consequência natural da evolução esse desapego dos bens materiais. Então, quanto mais a gente, dentro das nossas possibilidades, quanto mais a gente conseguir, né, analisar se estamos excedendo, trabalhar essa questão de buscar um necessário, evitar um excesso, um supérfluo, a gente está conquistando aí uma certa evolução espiritual, né? E a gente vai ficar por aqui então, pessoal. Quero aproveitar aqui para deixar mais um convite. Os amigos do Rio Grande do Sul, mais uma vez, me oferecem a possibilidade de participar com eles, mais uma live lá para o Centro Espírita Farol de Luz, de Pelotas, né, Rio Grande do Sul. A presidente, né, a Carla Olsen, a Zilma Siqueira, também querida amiga, sempre estuda aqui conosco. Tem a Loiva também, que não é bem da casa, mas é lá do Rio Grande do Sul também. Então, no próximo domingo, dia 24, às 10 horas da manhã, nós vamos participar de mais essa live lá para o Farol de Luz. Então, domingo, 10 horas, nós vamos abordar o tema A Tua Fé Te Salvou. E deixo aqui o convite, então, para aqueles que quiserem acompanhar conosco nesse próximo domingo, tá bom? Que bom, Silvio, muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos vocês. Como sempre, a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, a gratidão ao Mestre Jesus, gratidão a Kardec também, né, pessoal? Esse mestre que foi escolhido por Jesus para vir à Terra, codificar e nos deixar essa doutrina de luz, sendo que há 2 dias atrás, né, na segunda-feira, completou mais um ano de lançamento do Livro dos Espíritos, que aconteceu em 18 de abril de 1857. Então, 165 anos da publicação desse livro, que trouxe a doutrina espírita à Terra, né? Essa luz do Cristo, que é o Consolador prometido, que veio nos iluminar.
Muito obrigado, Jane, Rose, muito obrigado a todos. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela companhia. Sempre uma alegria muito grande participar aqui com vocês desse estudo simples, mas que faço com maior alegria do meu coração, porque sinto esse acolhimento da parte de vocês. Então, deixo aqui o meu agradecimento. Obrigado, Maria Helena, obrigado a todos aí que deixam suas mensagens, que eu leio sempre com muita atenção, com muito carinho, desejando que Deus nos abençoe a todos, nos ampare, nos inspire sempre e nos ilumine, né, pessoal, para que a gente vá, cada vez mais que a gente estuda essas lições aqui, a gente vá interiorizando esses conceitos e analisando onde precisamos mudar. Esse é o propósito. Que esses conhecimentos não fiquem apenas na nossa mente, não sejam apenas armazenamento de bagagem de intelectual, de conhecimento, mas que tudo isso que a gente aprende aqui possa ser interiorizado para que a gente mude, né, nossa forma de agir. Pessoal, um abraço a todos, muita paz, fiquem com Deus, até a próxima quarta-feira ou até o próximo domingo, para aqueles que quiserem acompanhar a live conosco, né? Forte abraço, meus amigos.